Quantas vezes você já se deu conta de que perdeu tempo fazendo algo que, antes mesmo de começar a fazê-lo, você já sabia que não valeria a pena gastar aquele tempo? Pois bem, eu hoje, mais uma vez, reservei quase 2 horas para acompanhar um espetáculo deprimente circense da CPI do circo da Covid. Confesso, nunca na minha vida senti tanto desperdício de tempo da minha vida e de recursos públicos quanto o que está acontecendo na CPI da Covid. Interessa para aqueles parvos qualquer coisa, desde que sirva para atacar o governo, desde que sirva para, de uma forma premeditada, culpar o governo. Porque o relatório já está pronto. Agora precisa apenas fazer os recheios. Nada mais do que isso, não falta mais nada. E a gente observa o espetáculo deprimente, mas verdadeiramente deprimente, ofensivo e desrespeitoso para com os recursos públicos. Lá, daquela bancada de criminosos, de gente que é conhecida pelo apelido, de um cara que quer falar de medicina tendo passado 12 anos numa faculdade de engenharia, de um relator que talvez nunca tenha frequentado um banco escolar. Isso não quer dizer que ele não tenha um título ou um diploma de graduação. É diferente você ter um título, um diploma e ter frequentado uma escola e dela ter absorvido conhecimento. A escola que realmente formou o Renan Calheiros não é a escola da ética, isso todo mundo sabe. E aí nós temos mais um espetáculo. Você escutar Humberto, pelo amor de Deus, alguém que deveria estar na cadeia. Você escutar Aziz, que passou mais de 10, 12 anos para concluir o curso de engenharia porque não passava na disciplina de cálculo. Você escutar um Otto Alencar, que não tem qualificação, não tem especialidade nenhuma como médico, e que sempre na Bahia é conhecido por codinomes nada respeitosos, nada edificantes em relação ao exercício da medicina. É brincadeira o espetáculo que nós assistimos, mas o principal, que deveria ser discutir os riscos que a vacina representa. Sim, a vacina representa riscos. Para a gente avaliar profundamente, cientificamente, os exemplos de que os cuidados preliminares são muito mais eficazes do que o fique em casa para morrer, como este criminoso do Maledetto preconizava e a mídia replicou, ou a adoção de lockdowns que no mundo todo já se mostraram ineficientes como medida de saúde pública. O espetáculo da CPI é um espetáculo enojante. Se você ainda não se sentiu um idiota completo, assista o tempo que você conseguir aquele espetáculo bizarro que são as reuniões da CPI. É uma cambada. Você vê Otto Alencar, você vê Aziz, Renan, Randolph, Elisiane, sei lá como o nome daquela mulher, num processo onde há um tratamento totalmente obsequioso quase que de devoção quando qualquer um dos bandidos fala, e há um tratamento assintoso quando alguém quer fazer um contraponto. Aquilo lá só revela a falência moral do Senado brasileiro. O Senado brasileiro é um verdadeiro antro e essas sessões públicas, se não estão servindo para nada em relação
ao Covid, ao vírus chinês. Por exemplo, a CPI deveria estar investigando para onde foi o dinheiro que o governo federal mandou. Essa CPI deveria estar investigando, indagando a questão dos e-mails do Dr. Fauci. Essa CPI deveria ter convocado esse embaixador da China, responsável direto pela morte de milhões de pessoas no mundo. Porque ele é o porta-voz do PCC, ele é um serviçal do PCC. Mas não, o espetáculo da CPI funciona apenas e tão somente como uma tentativa de palanque. No entanto, como Deus é superior, esse espetáculo deprimente da CPI está servindo para mostrar aos brasileiros a verdadeira porcaria que é a atual composição do nosso Senado. O nosso Senado é depósito de gente do padrão, do Renan Calheiros, do Otto Alencar, do Aziz, do Randolph, do Jader Barbalho, de gente... Eu fico apavorado quando eu vejo gente nova sendo tão estúpida quanto aqueles que já são estúpidos ao longo do tempo. Se você não tiver nada para fazer, não faça que nem eu. Não perca seu tempo olhando aquilo. Pegue um livro, leia. Mas talvez, tem um outro lado, talvez fosse muito importante que você assistisse pelo menos 5 ou 10 minutos para você ver o quanto é importante nós nos prepararmos desde já para as eleições do ano que vem. Porque nas eleições do ano que vem, figuras como Aziz tentarão um novo mandato. Nas eleições do ano que vem, Renan Calheiros não é candidato. Nas eleições de 2022, o Renan não precisa renovar o mandato dele, mas ele vai tentar renovar o mandato e o seu poder em Alagoas. Quem sabe elegendo até o filho como senador. E não duvide. Por isso é muito importante que a gente abra os olhos. A renovação do Senado ano que vem será de 1/3. É hora de mandar muitos imbecis embora. Uma renca deles ainda ficará lá. Mas nós temos a oportunidade de começar ou de continuar o processo de higienização cultural e ética do Senado Federal, mudando aquelas figuras que permitem que você veja de modo público um espetáculo tão degradante como tem sido as sessões da CPI. Eu agradeço muito a Deus por essas oportunidades que a gente tem para conhecer o que antes estava oculto, o que antes era escondido. Antes a gente tinha a ideia de que o Senado era ruim. Hoje a gente tem certeza de que ele é muito pior do que a gente pensava. A gente tinha uma ideia vaga de que os senadores ali não serviam, a maior parte deles não tinham qualificação nenhuma. Hoje a gente tem certeza disso. E é esse fato que me faz cada vez mais acreditar na existência de Deus, porque Deus vai revelando essas coisas que antes estavam ocultas, escondidas e por aí esparramadas. É contraditório o que eu estou dizendo? Eu perdi meu tempo? Perdi, mas ao mesmo tempo reforcei minhas convicções. Talvez isso sirva, porque aquela CPI do circo não está interessada em discutir a Covid, o desvio de recursos, a origem do vírus, os e-mails do Dr. Fauci, a péssima atuação do embaixador da China no Brasil. Aquela CPI lá está apenas servindo para revelar a todos nós o quanto é necessário nós nos mantermos atentos, ativos e vigilantes para tirar do cenário figuras que em 2022 tentarão enganar de novo a você. Mas agora a gente já sabe. O Senado é bem pior do que o pior dos mundos que a gente imaginava. Se você quiser, puder ajudar na divulgação do canal, nós agradecemos. Se você tiver como ajudar na manutenção do canal, também.
Mas o mais importante é que tenhamos a plena convicção de que o processo de melhoria da qualidade política é um processo continuado. E esse processo continuado terá uma nova etapa em 2022, quando nós teremos condições de dar a descarga e livrar a vida política nacional de figuras que hoje se prestam àquele espetáculo degradante, deprimente e ofensivo da CPI da Covid. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.